E aí, tudo bom? Vamos continuar preparando para o nosso aprofundamento. Agora vamos imaginar que você, por algum motivo casual, você resolva fazer uma escolha muito sábia. Você prefere estudar, mas um estudo não é um estudo casual, mas um estudo que intensifique o seu espírito para encontrar uma cultura geral. Opa, como assim? Imagina que existe uma questão importante e ela é fundamental. Imagina que um jovem qualquer faça uma ideia justa do valor educativo da disciplina que se estuda cotidianamente. E essa criatura pensa que, opa, eu estudando, isso vai me trazer benefícios fantásticos. Obviamente a gente conversa com as pessoas mais velhas, o saber está ali, meio que intrucado, meio que às vezes entre palavras não ditas, mas as pessoas mais velhas, às vezes até o próprio educador, não sabem quase nada, ouve quase nada, para enfrentar os problemas. Principalmente, todavia, o capital do problema, o tocar, a função da educação. E por que que pensamos assim? Por que que é assim que acontece? Porque o mais frequente é que se resolva entre os professores que o saber daquilo que está se estudando é necessário para se viver. É indispensável. Mas uma pessoa um pouco mais crítica vai esclarecer de uma maneira peremptórica, mais aguçada, tirando você da sua condição de inércia, de paralisação. Se você às vezes está parecendo uma samambaia. E aí, quando você pensa que, ou o seu professor pensa que talvez ao menos se esse indivíduo, além de uma maneira casual, acreditasse que existe um espírito poético maior, mas não um simples espírito no sentido literalmente lírico da palavra, mas algo que vai induzir o indivíduo para caminhar para perto da realidade. E esse espírito é o que vai fazer o indivíduo perto da realidade, ao encontro, quando as frioleiras se encontram e não se escapam. Já ouviste? Já, tenho certeza. Você diria, por que não estudar línguas antigas? Você está estudando. Por que não aprofundar em história? Ou para que serve a história? Por que serve a geografia, a filosofia? O que nos falta? Cifras, números. Só que na prática acontece algumas coisas. Aquilo que se estuda profundamente é valioso para se ganhar às vezes um dinheiro. Ponto. Se um jovem qualquer apresenta-se a pró a um diretor de uma école, de uma escola, e às vezes numa conversa muito empolgante, o diretor pode chegar e pensar assim, quanto, diria o aluno, quanto que se ganha por ter esse diploma concluído? Obviamente eu tenho certeza que se fosse não, tá, nessa época não, mas há um tempo atrás esse diretor ficaria furioso. Diria, sai daqui. Quer ganhar dinheiro? Para que você vai estudar? Vai vender macarrão. Vai fazer outra coisa. Vai vender sapato. E isso, no século XVII, era chamado mercenário. Era um indivíduo, e assim diziam os diretores dos colégios, dizia que todo homem não tem outro saber senão o que lhe é necessário. Imagina um advogado que estuda só
o direito, o estatuto, as leis, ele poderia literalmente ganhar, ter seu ganha-pão. Isso não faz menor. O mesmo vale para alguns médicos, que saber aqui a anatomia terapêutica, a fisiologia, isso lhe daria substrato para ter uma profissão. Por isso o nome mercenário, porque o objetivo não é só saber essas coisas. Porque se tu sabe só isso, você vai ser manipulado. As fontes que vão entrar na sua mente vai ser como uma obra poética de terror. Ela vai conduzir sua mente para crer que certos atos são verdadeiros. Ela pode convencer você que nazismo é uma coisa boa e algo decrépito. Pode conduzir você a pensar que ideologias igualitárias, comunistas, são boas, mas são decrépitas. Como que vemos isso? Estudando. Não é brigando. A briga fica para os menores. A briga fica para aqueles que não têm coragem, simplesmente pegarem os livros, leem com calma, olhar para a realidade e ver o quanto que aquilo que está lá escrito é capaz de modificar a realidade. Então, quando eu falo, não basta para o médico só saber medicina, esse está fadado a não ajudar, porque tem ideias outras que induzem o indivíduo a um estado de doença contínua. E o objetivo nosso, meu e seu, não é deixar você burro. Não quero isso. Eu quero que você avance, eu quero que você se torne uma obra poética. Eu quero que você tenha uma capacidade de ser quase um indivíduo que vai talhar uma pedra bruta e vai construir uma estátua. Eu quero que você seja capaz de vender melaços, canela, além da sua profissão. Eu quero que você torne a sua realidade lucrativa não só financeiramente. O saber das outras coisas vai te fazer elevar a sua instância. Fabricar outros epitáfios vai te ajudar. Porque se a gente fica preso nessa tensão de pensamentos, vira uma repetição constante de mesmos argumentos e argumentos falsos, argumentos inverossímios, e que aquele indivíduo que está lhe jogando aquelas ideias se afeiçoa a tamanho amor àquela ideia que a pessoa fica até raivosa, baba como um animal. Tempos difíceis? Não. Tempos complicados? Não. Não é assim que nós agimos. É tempo de bonança, é tempo da gente avançar, é tempo de estudarmos profundamente, quase como uma pedagogia. Assim, verdadeiramente, vamos conseguir banir essa escuridão que às vezes se alastra lentamente e se alastra aproveitando por esse pequeno descuido do não ler, do não estudar. E aí volta novamente aquele aluno que vai chegar no colégio, vai conversar com o diretor. Eu aprender essas poesias, vai me dar dinheiro? Não, mercenário. Vai te dar liberdade. E a liberdade, ela
te dá o direito de lutar pelo que é certo. Se você não faz isso, essa ideia que tu cultiva, que tu planta, que tu guarda com tanto carinho, vai te esmagar. Tô vendo isso 24 horas por dia. Tem certas pessoas que às vezes você toca em uma palavra, a pessoa ela entra num processo de regressão, como se fosse uma criança, e chora, como se fosse retirar uma madeira dela. Mas a mamadeira é um pensamento. Você quer retirar aquele pensamento, você quer transformar a pessoa em uma pessoa maior, você quer fazer aquele indivíduo crescer, você quer fazer aquele indivíduo mudar de posição, de ser uma marionete, mas agora ser um condutor da própria realidade. Não, a pessoa não quer. Então, esse é o nosso dos caminhos para tornar esses supostos tempos difíceis em tempos mais agradáveis. Bom para lutar, bom para enfrentar. E você é capaz. Isso se liga aos vídeos passados da autoestima, do ego. Estou só tangenciando, ainda vamos aprofundar muito. Mas os tempos difíceis, empreender nessa dura crítica ao ensino da burrice, a burrice ganhou, a burrice se alastrou, simplesmente por não saber a verdade. Vira um jogo de comadres, de conversa, aquele disse, o outro não disse. Vamos transformar esses tempos difíceis em uma obra poética. Essa obra poética vai ser o nosso grande epitáfio, vai ser aquilo que vai amortecer as dificuldades, vai permitir você fabricar brinquedos, por que não? Até se tornar um membro de um parlamentar, até ser um ministro. Com o saber, você consegue realmente criar uma sociedade literária, artística e principalmente patriota. O patriotismo não é e nunca vai ser dominado por alguém ou por alguma pessoa. Ela é uma bela acepção do termo do patriotismo. Defender cada membro do nosso país, cada indivíduo do nosso país. Essa unidade. Precisamos decodificar essa anatomia pérfida. E vamos, eu e você, vamos juntos. Pensa que há possibilidade. A escola está aberta. Você não vai simplesmente entrar para se tornar um mercenário. Você vai para entrar para tanto ganhar um saber maior, para te permitir ser independente. Num grupo de 20, 30 pessoas, você ter a autonomia de mostrar o seu saber. E, em troca ainda, vai conseguir sustentar a sua existência. E, além disso, principalmente, elevar o seu espírito. Esse é o que nós vamos trabalhar, porque sem o trabalho do espírito, entregar de preferência aos estudos, entregar-se de preferência ao estudo, desde que esse estudo te dê e nutre o seu espírito de uma cultura profunda e não mentirosa. Vamos junto. Um espírito de uma cultura mais elevada. Entregue-se. Entregue-se. Vamos junto.